Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 21 de outubro. Nós estamos no intervalo do alimento diário com esse livro, Um Exército de Vencedores, aliste-se já. Nós estamos na quarta semana e nessa quarta semana está lendo o terceiro capítulo, que é intitulado A Fortaleza de Sião e o Descanso de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente perceber e relacionar, Senhor Jesus, o descanso de Deus aos seus escolhidos, Senhor Jesus, aqueles que vão fazer parte da fortaleza, né? A parte forte, o filho varão, Senhor Jesus, aqueles que realmente vão buscar crescimento diante do Senhor. E para isso, a gente vai ver no dia de hoje, né, que a luta começa dentro da nossa casa e a vitória também, porque nós precisamos viver e expressar Cristo. Precisa haver o encabeçamento de Cristo na nossa vida. O inimigo ele quer deixar tudo em desordem, em caos, e essa é a característica do inimigo. Se na nossa casa tem desordem, tem caos, é porque Cristo não está encabeçando. Mas quando Cristo encabeça, a ordem volta. Ó Senhor Jesus. E é isso que o Senhor ele realmente quer trazer para nós, porque o seu encabeçamento traz junto com ele justiça, paz e alegria. Nós não temos isso em nós mesmos. A gente só vai gerar mais e mais problemas. Ó Senhor Jesus, por isso o Senhor ele quer nos suprir com a sua palavra, Ele quer nos encher dele mesmo, e para isso a gente precisa realmente aprender a ser encabeçados pelo Senhor, porque isso vai trazer a autoridade de Deus, a ordem de Deus, e isso vai trazer para nós apacentamento, né? Todo o cuidado de Deus para conosco, trazendo tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Ele sabe que a gente precisa, que a gente necessita, e Ele é que vai dispensar tudo isso para nós. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. No roteiro de leitura de hoje, nós vamos ler da página 45, o subtítulo A Vitória Começa em Nosso Lar, até o final desse mesmo subtítulo, na página 46. Ó Senhor Jesus. Agora, a ler com oração, Efésios capítulo 6, versículo 12. Ó Senhor Jesus. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos pro livro, para a leitura de hoje. Ó Senhor Jesus, o subtítulo de hoje, A Vitória Começa em Nosso Lar. Ó Senhor Jesus. Ao ouvir o chamado de Deus para sermos vencedores, precisamos ter clareza de que nossa luta não é contra a carne e sangue, ou seja, contra pessoas, mas sim contra principados e potestades do ar. Para isso, é preciso que em nossa vida haja a realeza, a autoridade e o encabeçamento de Cristo, pois somente assim teremos justiça, paz e alegria. Não adianta declarar que lutaremos com Cristo e que seremos vencedores, se em nosso próprio lar, em nosso casamento, somos derrotados. Essa derrota tem sido mais evidente durante o período de confinamento social que estamos vivendo, pois tem surgido muita irritação, discussões e discórdias. Antes desse período, trabalhávamos fora de casa e voltávamos somente à noite. Mas agora, passando tanto tempo junto com a família, vemos que falta paz em nosso lar. Com isso, percebemos que nossa luta começa em nosso lar. Precisamos tomar a palavra do Senhor, pois ela nos supre. Além disso, devemos negar a nós mesmos, isto é, negar nossa vida da alma, para que o encabeçamento de Cristo aconteça nos lares, nas famílias, na igreja, na vizinhança, enfim, em nosso contato com as pessoas. Cristo quer trazer de volta a justiça, a paz e a alegria que nós não temos. Vigiemos, pois o fato de ainda vivermos em nosso ser natural é que nos impede de ter paz em nossa convivência. Ó Senhor Jesus. Portanto, nós precisamos aprender a ser encabeçados por Cristo para conviver em paz,
com aqueles que moram conosco. Primeiro, vamos remover todo o ressentimento e deixar Cristo reinar em nossa casa. Pois se mantivermos ressentimento dentro de nós, ele produz raízes de amargura, que por fim brotam e contaminam aqueles que estão ao nosso redor. Em segundo lugar, devemos aprender a perdoar e a pedir perdão. O perdão nos liberta e libera as pessoas. Muitos morrem sem conceder nem receber perdão, mesmo depois de muitos anos de convívio. Por que viver dessa maneira tão angustiosa, tão difícil? Vamos acertar a nossa situação hoje. Vamos limpar nossos ressentimentos, nossas diferenças. Vamos aprender que o fato de sermos íntimos uns dos outros não significa que podemos faltar com respeito em nosso lar. A falta de respeito gera mágoa e ressentimentos no coração. Vamos evitar isso e aprender a nos respeitar, ó Senhor Jesus. Diante disso, podemos perceber que o encabeçamento de Cristo deve ocorrer subjetivamente em nossa vida. Que Cristo governe nossa vida, pois seu governo apacenta e traz justiça, paz e alegria. O povo de Deus deve ser alegre, mas não me refiro à alegria deste mundo, e sim à alegria do Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É isso que precisa realmente despertar, né? Aquilo que o Senhor quer nos dar é que vem dele. Não é a alegria do mundo, que é passageira, né? É baseada em coisas, mas a nossa alegria no Senhor é baseada num fato. Senhor Jesus, daquilo que Cristo é. Cristo, ele é na nossa vida e pronto. A gente não precisa que Cristo realize coisas para nós, nos dê sinais, isso e aquilo. A gente precisa realmente perceber, olha, um dia ele se apresentou para nós, isso basta. As outras coisas, Senhor Jesus, elas vão sendo acrescentadas. O próprio Senhor nos encoraja, ó Senhor Jesus, para a gente buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, o reino do Senhor e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas, né? É um plus, né? É um acréscimo, ó Senhor Jesus. Um acréscimo é algo que você coloca depois de você ter recebido algo. Não adianta você receber só o acréscimo e não receber, ó Senhor Jesus. Como por exemplo, você compra um celular na internet e ele vai vir com uma película de vidro, capa, carregador, cabo, fone de ouvido. Agora imagina se você recebe, né, a capa, o fone de ouvido, a película, o cabo, recebe tudo direitinho e o celular não chega. O que adianta? Você tem o acréscimo, mas você não tem o mais importante, né, que vai ser usado naquilo ali. Ó Senhor Jesus. Então isso está mostrando para nós, a gente precisa do encabeçamento de Cristo. Sem Cristo, as outras coisas não têm utilidade. Senhor Jesus. As outras coisas não vão para frente. Esse está mostrando para nós. No finalzinho ele falou que a gente tem que perceber que o encabeçamento de Cristo tem que ocorrer subjetivamente na nossa vida. Ou seja, eu tenho que crer, eu tenho que acontecer no meu interior. Mas às vezes a gente dá ouvidos para uma voz interior que é da nossa vida da alma. A gente já viu, né? A vida da alma é a nossa vida independente de Deus. Aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu sei, aquilo que eu já experimentei, e deixa Cristo de lado. Hoje muitos cristãos pensam que já conhecem tanta palavra que não precisa mais falar com Deus. Senhor Jesus. É como mostrou para nós aqui, né? As pessoas estão casadas há tanto tempo, estão na família há não sei quanto tempo, mas não tem convívio. Sem convívio não há intimidade. Sem convívio, né, não há direção. Então não dá para você ir diante de Deus só um pouquinho e achar que isso é convívio. É o que acontece hoje, né? Devido à situação das pessoas ficarem mais em casa, ou até mesmo, né, antes da questão da pandemia, eu até dava o exemplo, né, de pessoas que trabalhavam muito e de repente se aposentaram. E aí passaram a ficar em casa, aí depois de 30, 40 anos junto, percebeu que não é compatível. É melhor cada um ir para o seu canto. Ó Senhor Jesus, porque agora está convivendo. Agora realmente está junto. Antes não estava. Antes eram apenas momentos, ou era uma viagem, ou era alguma outra coisa, mas não tinha um tempo de conviver, de viver juntos.
E hoje, muitas vezes, os cristãos vão na presença de Deus para pedir algo e saem. Não ouvem o que o Senhor quer, não buscam aquilo que está no coração de Deus, não buscam a sua vontade, ó Senhor Jesus. E aí, não conhecem o Senhor. Conhecem as coisas de Deus, mas não conhecem Deus, ó Senhor Jesus. Então é isso que a gente precisa realmente perceber quem é o Senhor. Por isso ele mostrou que a vitória, né, e também a luta começa no nosso lar. Porque o nosso viver tem que ser um viver de expressar a vida. E essa vida tem que ser dentro da nossa casa. Por isso que o Senhor ele mostra para nós que, né, a expressão máxima do amor de Deus, né, da vida de Deus, é o amor. Senhor Jesus, se eu estou cheio de palavras, falo um monte de coisa, mas eu não consigo expressar amor dentro da minha casa, Senhor Jesus, eu só estou acumulando conhecimento. E o conhecimento, a gente já viu aqui no próprio livro, Senhor Jesus, que o conhecimento o inimigo usa para nos enganar. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente aprender a ouvir a voz do Senhor. Né? Como eu já dei esse exemplo também várias vezes, né? O inimigo lá chegou, né, com uma serpente e falou com a Eva a palavra atual. Chegou para Eva e falou a palavra que Deus tinha dado. Olha, você não pode comer de todas as árvores do jardim? Deus não falou que pode comer? Deus tinha falado, mas não nesse sentido. Não no sentido que o inimigo usou. Então ele deturpou a palavra. Senhor Jesus. Ele usou a palavra atual, mas deturpou. O que Eva deveria ter identificado é o seguinte: olha, essa é a palavra de Deus, mas não é Deus que está falando. Ó Senhor Jesus. E é aí que tudo faz diferença. O encabeçamento de Cristo traz autoridade de Deus, Senhor Jesus, e traz ordem. A nossa vida é um caos, né? Porque o inimigo, ele coloca muitas diferenças, como mostrou aqui, né? Ressentimentos e tal. Por isso ele falou no finalzinho em questão de perdão. O perdão te liberta e libera a outra pessoa. Se alguém pecou, realizou alguma coisa contra você, se você a perdoa, você libera aquela pessoa até mesmo da obrigação de te pedir perdão. Não precisa ela te pedir perdão para que você a perdoe, Senhor Jesus. É como no padrão que até mesmo o próprio Pedro apresenta para Jesus. Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? 7 vezes? Né? 7 vezes até é muito, né? A gente tolera 1, 2, na terceira a gente já explode. Pedro conseguiu chegar pelo menos na 7ª. Mas o Senhor falou com ele, não, é 70 vezes 7. E em Lucas fala que é 70 vezes 7 em um dia. Ó Senhor Jesus. Então mostra para nós que a gente precisa ter um coração de amor ilimitado. E interessante nessa palavra que Pedro não fala, olha, o meu irmão me ofendeu, ele pecou contra mim, e ele veio e me pediu perdão, e eu tenho que perdoá-lo. Não, ele não falou nada disso, ele falou, se o meu irmão me ofendeu, pecou contra mim, eu tenho que perdoá-lo. Então Pedro mostrou que há uma iniciativa, Senhor Jesus. Porque é isso que Deus faz conosco. Ele já tem esse coração de nos perdoar. O que falta em nós é um passo, né, de realmente pedir perdão, como a própria palavra fala, né, que o Senhor, ele é fiel e justo. Né? Se você pedir perdão dos seus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar, Senhor Jesus. Mas eu tenho que reconhecer uma coisa, né? Quando o Senhor fala a respeito dessa situação, ele também fala que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Então todos nós temos algum pecado, alguma coisa que falta em nós, alguma coisa que nos afasta de Deus. E é isso que a gente precisa realmente começar a identificar. A gente, no finalzinho ele falou, olha, nós precisamos aprender a ser encabeçados por Cristo, Senhor Jesus, para que o nosso convívio, a gente possa trazer vida, né, na nossa casa, na família, na igreja, na vizinhança e em nosso contato com as pessoas. As pessoas têm que perceber isso. É tão bom quando você chega na casa de uma pessoa e ela fala assim, poxa, eu gosto tanto quando você vem aqui, porque as coisas ficam diferentes. Elas não percebem que você está levando a presença de Cristo. Por isso ficou diferente, Senhor Jesus. Por isso que aconteceu tanta coisa, porque a gente está levando Cristo, Senhor Jesus. Né? E é isso que às vezes a gente deixa passar um pouquinho. A gente precisa realmente estar atento quanto a isso. A gente tem que levar Cristo para as pessoas. As pessoas têm que perceber isso. Quando você vem, algo diferente acontece, Senhor Jesus. A pessoa recebe uma paz, recebe uma orientação, né? Recebe vida. E aí ela pode até falar, poxa, você não é daqueles crentes chatos que ficam falando isso, aquilo. Na verdade você falou de Cristo, mas você primeiro expressou Cristo.
Então ela estava aberta para ouvir o falar de Deus. E ouviu um falar de Deus com autoridade. Ó Senhor Jesus. E aí, realmente, às vezes eu converso com amigos que falam assim, não, eu não creio na Bíblia. E aí, você começa a conversar daqui, conversar dali, aí a pessoa abre uma situação, pede um conselho. Aí você chega e fala, olha, a Bíblia fala isso, isso, isso e aquilo. Aí ele fala assim, é mesmo? A Bíblia fala isso? E ele acredita. Mas na cabeça dele, ele não acredita na Bíblia. Mas na verdade ele acredita sim. Porque você trouxe realidade, você trouxe revelação. E é isso que a gente precisa realmente viver diante do Senhor. No início ele fala para nós que quando a gente ouve chamar de Deus, para a gente ser vencedor, a gente tem que ter clareza. Senhor Jesus, né, de qual é a nossa luta. Então tem que ter uma clareza, né, diante daquilo que o Senhor tem falado. Não tem que buscar clareza naquilo que eu quero ouvir. Como a Bíblia nos mostra, né, e eu sempre tive essa preocupação. A Bíblia nos mostra que no fim dos tempos, algumas pessoas vão se cercar de mestres segundo suas próprias cobiças, para satisfazer a sua coceira no ouvido, satisfazer aquilo que ele quer ouvir, aquilo que ele quer entender, aquilo que ele quer ganhar. Senhor Jesus. E não é isso. A gente precisa realmente aprender a ouvir o Senhor, aquilo que ele quer dizer, porque esse é o apacentar. Né? O Senhor falou várias vezes, né? No dia de hoje é a terceira vez que a gente está lendo no livro, né? Que fala que o encabeçamento de Cristo nos apacenta, nos governa, nos traz justiça, paz e alegria. E também falou que nós não temos justiça, paz e alegria em nós. Isso está em Cristo. Se a gente realmente não perceber que é a presença de Cristo que faz as coisas, né, que está realizando tudo, a gente não vai realmente agregar valor a isso, dar o valor necessário, né? Ó Senhor Jesus. Por isso ele mostrou para nós, olha, é necessário que Cristo, ele encabece a nossa vida, haja a realeza, a autoridade, o encabeçamento de Cristo na nossa vida. Mas isso é um aprendizado. Você aprende a obedecer. É como uma criança pequena. Ela tem que aprender a obedecer aos pais. Ela tem que ver, opa, aqui é o meu limite. Se passar daqui, vou receber algum dano. Vou receber um castigo. Senhor Jesus, porque você está educando. Você está ensinando para a criança o caminho que ela tem que andar. Olha, não faça dessa forma, não faça daquela outra forma. Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão acostumadas a fazer o que quer na hora que quer. E aí um dia ela entra em conflito com outro que também está acostumado. E aí vai ficar uma briga de força ali e os dois vão sair insatisfeitos. E hoje muitos não sabem lidar com isso. Senhor Jesus. Né? Antes as pessoas iam fazer, por exemplo, uma prova, ficava nervoso e tal, e dava um jeito ali, ou então travava, não fazia prova, estava tudo certo. Mas hoje, às vezes, a pessoa tem uma crise de ansiedade por não conseguir fazer as coisas, e às vezes passa mal, vai parar no hospital por causa de uma prova. Senhor Jesus, o que é normal é você pegar e escrever num papel o que você conhece ou o que você não conhece. É apenas um teste de conhecimento, se você absorveu ou não absorveu. Senhor Jesus. Por isso mostrou para nós, o encabeçamento de Cristo é interior. Eu tenho que ouvir essa voz interior, mas não é só do interior, é do mais interior. É o que vem do Espírito, é o que vem do falar de Deus e não daquilo que eu quero. O inimigo está aqui para gerar caos, irritação, discussão, discórdia, falta de paz, falta de encabeçamento, gera tudo isso. Por isso que gera toda essa luta. Mas para que haja encabeçamento, a gente precisa realmente aprender a entregar as coisas na mão do Senhor. Por isso que toda essa semana está falando da questão da fortaleza de Sião e está relacionado ao descanso de Deus. Mas a gente olhando isso aqui, falando sobre vitória e tal, e eu falo conosco, não é só declarar, mas é realmente trazer isso para o nosso viver. Mas o que isso tem a ver com a fortaleza de Sião e o descanso de Deus? Tudo a ver. A fortaleza de Sião é a parte forte da igreja, aquela que busca a vontade de Deus, ou seja, ela busca a ordem de Deus, o encabeçamento, a autoridade de Deus. É isso que nos mantém, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E é isso que a gente precisa realmente aprender. A gente tem que aprender, né, a fazer, igual quando você vai passar numa cancela, né, vai passar de carro, tem uma cancela ali na linha do trem. Aí tem uma plaquinha, né, pare, olhe e escute. Você tem que estar atento. Esses dias eu vi um acidente, né, que estava mostrando um senhor veio com o carro, a cancela já estava abaixada, ele veio com o carro, né, às vezes tem mania de fazer isso, né, vem assim, atravessa na diagonal, só que ele calculou mal, e aí a cancela ia pegar no vidro do carro dele. Aí ele
em vez de ajustar e passar, não, ele parou o carro, saiu do carro e foi tentar levantar a cancela. Aí nisso, se a cancela está baixada, é porque o trem já está vindo. Aí o trem chega e ele tenta fazer o maquinista parar. Não adianta, o trem é muito pesado, não vai parar. O que ele devia ter feito, opa, o trem está vindo, eu vou atravessar. Mas o que faltou ali? Pare, olhe e escute. Senhor Jesus. Às vezes a gente não consegue ver as coisas de Deus, não consegue ouvir aquilo que Deus está falando, porque a gente não para. A gente quer continuar fazendo as coisas e que o Senhor vá acrescentando as coisas, assim não é aí. Por isso que eu falei no início, não adianta você receber o acréscimo e não receber o principal. Você compra um celular, pagou caro e só chega os outros itens e não chegam. Digamos, você compra um computador, chega os periféricos, mas o computador não vem. Vem teclado, vem mouse, vem monitor, mas não vem a CPU, não vem o principal. Como que vai funcionar? Não vai funcionar. Senhor Jesus. A gente precisa, né? Compra uma TV, vem ali o suporte do pé, o suporte para você botar na parede, vem o controle remoto, vem o cabo, mas não vem a TV. O que adiantou? Então às vezes a gente fica assim, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, e fica agitado, vai para cá, vai para lá. Não pare. Olhe, veja. Escuta o que Deus quer falar, Senhor Jesus, e assim Ele vai nos encabeçar, Ele vai nos mostrar o que é principal, e é isso que a gente precisa realmente entender. Por isso mostrou para nós, olha, a nossa vida natural, ela acaba nos impedindo de ter paz na nossa convivência, né? A gente já viu, mostrando um exemplo de Davi, quando não há paz, não há edificação. Hoje você olha para cristãos que aparentemente estão fazendo a vontade de Deus, na verdade não estão, porque não tem paz, estão em guerra, estão em conflito, um conflito interior, não recebem o suprimento de Cristo. A gente já viu várias vezes aqui, se Cristo não encabeçar, se Cristo não trouxer ordem, Ele não consegue suprir uma palavra de vida. Você toma apenas na mente, apenas no conhecimento, você não toma isso no seu espírito. A gente já viu na palavra do mundo, já deu um exemplo para nós, o caminhãozinho da fé, né? Existe a fé, aí o caminhãozinho vem com aquela porção, né, da fé através da palavra, mas a primeira barreira é o nosso ouvido. Aí você consegue ouvir, consegue se livrar das distrações e ouve. Depois tem uma outra barreira, sua mente. Às vezes você não entendeu, não está procurando entender, não está procurando dar atenção para aquilo ali, aí a palavra volta. Ela não consegue chegar no seu espírito. Mas se eu estou ouvindo, se eu estou usando a minha mente no espírito para compreender as coisas de Deus, essa palavra vai atingir o meu espírito. Aí o encabeçamento de Cristo começa. Porque Cristo está mostrando para mim a importância. É algo que vem de dentro. Não adianta eu fazer as coisas só exteriormente. Senhor Jesus. É como aquela pessoa que durante o dia está dirigindo e obedece lá o semáforo. Ó, o semáforo está vermelho, eu vou parar. Está verde, eu vou avançar. Mas chega na madrugada, acha que não precisa obedecer. Aí acontece o acidente. Né? Tem até uma história, né? Uma piadinha que fala isso, né? De uma pessoa que está andando de táxi numa cidade muito movimentada, e aí de madrugada ele pega o táxi, aí o táxi vê o sinal vermelho e acelera. E aí, ué, você está passando o sinal vermelho? Não, se preocupa não, já estou acostumado. Aí vê outro sinal vermelho e ele acelera, e passa o sinal vermelho. Aí daqui a pouco vê um sinal verde e ele freia. Aí o passageiro pergunta, mas por que você freou? Ele falou assim, vai que tem um maluco igual eu que fura o sinal vermelho. Vai bater, vai acontecer um acidente. Ó Senhor Jesus. Então, ao invés de andar correto, né, e obedecer a sinalização, olhar para os dois lados, mesmo que o sinal verde, se você vai atravessar um cruzamento, você tem que olhar para os lados. Você tem que diminuir, é um cruzamento. Onde há um cruzamento ali, você tem que diminuir a velocidade, você não pode passar toda. Ó Senhor Jesus. Então, as pessoas estão acostumadas a passar por cima das coisas e depois vem a preocupação de, e se eu conflitar com o outro que faz a mesma coisa? Né? E aí, daí que vem os conflitos. Senhor Jesus, a gente tem que aprender a manter, a cultivar, né, uma vida com Deus, uma vida diante do Senhor, com o encabeçamento de Cristo, no contato com as pessoas, senão vai brotando, né, raiz de amargura, vai contaminando, vai gerando um monte de situações. Senhor Jesus. Aí por isso ele falou, gerou um conflito. Então agora você tem que fazer o quê? Perdoar. Mas o problema é que às vezes a gente quer sair na vantagem, né? Não, tem que brigar com a pessoa, discutir para eu poder ganhar. Se eu não ganhar nada, não vale a pena.
Aí fica naquele ressentimento. Senhor Jesus, a gente precisa realmente viver diante desse governo interior de Cristo, viver diante dessa paz de Cristo. A paz de Cristo, ela excede o entendimento. Às vezes você está cansado, exteriormente está tudo errado, mas você vai diante do Senhor e você vê que aquela vontade de Deus está conduzindo algo. Às vezes você está sofrendo uma mentira, uma injustiça, mas você vai diante de Deus e o Senhor mostra, olha, não se preocupe porque esse é o meu caminho. Lá na frente aquilo vai gerar um fruto. Senhor Jesus. Por isso a gente precisa realmente aprender a ir diante do Senhor. Né? Às vezes a nossa intimidade com as pessoas, do nosso convívio, gera conflito porque a gente quer falar com a pessoa de qualquer jeito. Intimidade, né? Às vezes a gente quer desabafar alguma coisa e acaba brigando. Às vezes a pessoa não entende que você está desabafando, que você está falando algo ali, né? Que você está trazendo uma conversa, né? Ó Senhor Jesus, e aí acaba se ofendendo. Mas aí, se você gerar uma intimidade de maneira adequada, você pode sentar com a pessoa e desabafar, olha, eu estou passando por isso, passando por aquilo, tem isso aqui no meu coração. E se você tem um coração diante do Senhor, cheio da alegria, do frescor do Senhor, você também vai procurar, poxa, a pessoa está agindo assim, mas ela não é assim. Ela está agindo assim porque aconteceu alguma coisa. Então deixa eu procurar entender a situação. E é isso que o Senhor quer gerar em nós. Essa luta começa realmente a gente vivendo no Espírito. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.